tarde, meus amores. Nossa aulinha hoje é de geografia. Nós iremos colocar no caderno, tá certo? É uma revisãozinha que nós iremos fazer e nós iremos colocar no caderno, mãezinha. Então, todas as atividades aqui os meninos vão pôr no caderno. Hoje nós vamos falar sobre o bairro, ó. A gente viu anteriormente a aula sobre o bairro, né? O bairro é uma parte da cidade e todos têm um nome e uma história, né? No bairro que vocês moram, tem o nome do bairrozinho que vocês moram, né? Como também, né? As ruas também têm um nome. Então, qual é o bairro que vocês moram? Perguntem aí a mamãe, a papai ou o responsável. Qual é o bairro que vocês moram? Então, o bairro é uma parte da cidade, né? Uma parte da cidade que todos moram. Então, nele tem que ter o nome daquele bairro. Então, alguns bairros, eles ficam perto e outros ficam meio afastados do centro da cidade. Quando o bairro fica muito afastado do centro da cidade, dizemos que é a periferia ou no subúrbio. Já na minha cidade diz que é a zona rural, que dá a mesma coisa, a periferia ou subúrbio, aí chama, né? E nas cidades do interior eles chamam zona rural. Então os bairros ele pode ser classificado em residências, que são esses daqui, ó. A maior parte das casas são residências. Comércios são onde existem muitos estabelecimentos comerciais, onde compram e vendem mercadoria, né? Tem alguns que vendem e outras pessoas que compram. Indústrias, onde há muitas fábricas, onde produzem alimentos, roupas, material de construção e artigo em geral, né? Tem fábrica, indústria que fábricas que eles fabricam vassoura, material de plástico, vidros, né? E outras coisas em geral, outros artigos. A gente tem aí material de construção, a roupa, a indústria aí, que colocou alguns exemplos. Então, o bairro ele se divide, ó, ele pode ser classificado em três, né? Em residências, comerciais e industriais. Sabemos que as residências, elas são agrupadas agora em casas e em apartamentos, né, principalmente em cidades grandes. Na minha cidade, como é interior, existem poucos apartamentos, mas existem. Construção de apartamento existe sim. Agora, já na cidade de vocês, Olinda, como Recife, né, Paulistas, Camaragibe, existem muitos apartamentos, né, que são residenciais, são moradias residenciais, porque a residência são as casas e os apartamentos. Então, aí a gente viu que o bairro é a parte da cidade onde todos moram, né, e que neles são classificados, né, através dos nomes. Então, como é o nome do bairro que você mora? O meu bairro que eu moro, ele é aqui em Paudalho, é centro, né? Isso é classificado como centro, mas tem muitos bairros aí, como eu trabalho no Recife, tem o bairro da Caxangá, tem o bairro da Iputinga, tem o bairro da Várzea. Eu conheço mais os bairros do Recife, e aí, né, tem Peixinho. Eu conheço Peixinho e não lembro mais de outro. Tem essa Águas Compridas que a gente mora, né? E tem outros que assim eu não conheço muito bem a Olinda. Eu só conheço agora Águas Compridas e aquela avenida ali da praia. Não conheço muitos lugares aí em Olinda não. Já no Recife eu conheço mais bairros porque assim é a minha passagem de, né, Iputinga, Várzea, que são os bairros Nova Morada, Cordeiro e outros, né? Boa Viagem. Então, tudo faz parte desses bairros do Recife. Então, aí a gente viu que os bairros podem ser classificados em três: residenciais, que são as casas, né, de moradias, ou os apartamentos também, que são residências, os comerciais, onde muitas pessoas têm um estabelecimento comercial como padaria, farmácia, supermercado, material de construção, tem, né, os correios, tem a prefeitura e outras partes também comerciais que tem, né? A prefeitura é público, mas faz o atendimento. E tem outros como sapataria, né, papelaria, tem gente que vende artigo de presente, artigo masculino e feminino, né, roupa de crianças e tudo isso, né? E tem outra
classificação do bairro foi as indústrias que a gente viu, é onde muitas fábricas desenvolvem produtos, alimentos ou roupas, ou material de construção, outros artigos em geral. Então aqui, depois que a gente falou do bairro, e o seu bairro? Né? Eu falei do bairro que eu moro, falei dos bairros que eu conheço, né? E você, mora em que bairro? Qual é o nome do seu bairro? Então, se você não sabe, pergunta para a mamãe: ô mamãe, qual é o nome desse bairro que a gente mora? Aí você vai pôr aí na atividade. O que você pode encontrar no seu bairro? O que é que tem aí no seu bairro? Tem supermercado, tem loja, tem shopping. Na minha cidade não tem shopping. Na minha cidade não tem shopping. Também não tem cinema. Tinha um cinema e foi desativado. Agora tem comércio, tem praça, né? Tem lojas, né, de artigos de presente, comércio em geral, como material de construção, supermercado, coisa que básica que o interior tem. Agora, na cidade de vocês, que são mais desenvolvidos, né, que é cidade grande, tem muito mais coisas do que aqui. E você vai pôr aí o que é que você pode encontrar em seu bairro. Você vai dizer se tem praça, se tem comércio, se tem apartamento, quais os tipos de comércios, né, se tem indústrias. E não esquecer de perguntar à mamãe ou papai, quem não sabe, o nome do seu bairro. Na outra atividade, nós vimos profissões. Nas aulas de anteriormente, no nosso livrinho, nós vimos as profissões. Nós conhecemos algumas profissões, como professor, o médico, o agricultor, o pedreiro, padeiro, o músico, o advogado, a enfermeira, a médica, né? Existe vários soldados, existe o guarda municipal, existe vários tipos de profissões. Então a gente viu que cada um exerce, né? Cada pessoa tem que estudar, né? Terminar os estudos, e depois que terminar, a gente, quando faz os estudos, a gente pretende ser algo quando crescer. E daí, então, a gente vai exercer nossa função, ou seja, a gente vai optar por uma profissão. Mas para a gente ter uma profissão, nós precisamos estudar, porque se não tiver estudo, não podemos exercer um cargo sem estudo, porque todo professor, advogado, médico, soldado só pode ter essa profissão quando termina os estudos. Então, que tem que estudar, se formar para depois exercer uma profissão. Então, qual é a profissão dos seus sonhos? Né? Teve alguns meninos que na aula no grupo colocou soldado, outro professor, outro médico. Então, temos que estudar e desenvolver, né, as nossas habilidades para fazermos o concurso ou até uma seleção, né, e exercer. Tem gente que também quer ser caixa de supermercado, também é uma profissão, quer ser atendente de loja, quer ser telefonista, então tudo isso é uma profissão. Então nós conhecemos alguns tipos de profissões, né, que tem outros vários que eu não citei aqui, também tem o fotógrafo, tem o jogador, tem o jornaleiro, tem o carteiro, tem o agente de saúde, deixa eu ver mais, tem o bioquímico, tem a fisioterapeuta, tem o pediatra, eu já falei do médico. Existem vários tipos de profissões que vocês conhecem. E a mãe de vocês? Qual a profissão que sua mãe tem? E o pai? E você quer ser o que quando crescer? Então, de acordo com a profissão, a gente vai completar aqui as frases, observando os desenhos, ó. O primeiro, aí nós temos aqui, ó, os desenhos aqui, a pá. Aí tem aí o primeiro, a é do pedreiro, vocês vão pôr o nome pá. Aí nos quadradinhos. No 2, temos uma tesoura. O jardineiro utiliza-se para cortar a grama. O que é que ele utiliza aqui para cortar a grama? Então, nós estamos vendo que aqui, nós vimos que o pedreiro, para trabalhar, ele precisa de uma pá. E o jardineiro da tesoura, né? Para cortar as gramas. E no 3, ó, isso aqui, ó, o livro, né? O livro é um amigo inseparável dos professores, né? Então, nós que somos professores, né, dependemos do livro para ensinar, né? Então, o professor aí tem a referência como livro, né? A profissão relacionada ao livro. Jogar bola tornou-se a paixão nacional.
embaixo. O quinto, aí tem um microfone, ó. Ó, o que seria do repórter ser o seu? Aí vocês vão completar, microfone. E aqui a máquina, ó. O fotógrafo e sua dupla e sua máquina formam uma bela dupla, né? Então, o fotógrafo, ele precisa de uma máquina fotográfica para trabalhar. O jogador, ele precisa de uma bola, né? Para ser o jogador. O professor, para trabalhar, para exercer sua função, ele precisa do livro. O pedreiro, ele precisa da pá. E o jardineiro, ele precisa de quê? Da tesoura para cortar a grama. E o motorista, para exercer sua função, ele faz o quê? Ele dirige o carro. O caminhoneiro também dirige o caminhão. O carteiro, ele faz o quê? Entrega a carta. O atendente faz o quê? Já está dizendo, ele atende as pessoas, né? Uma pessoa que quer ser caixa, então ele vai atender também as pessoas no caixa, passando, né, as mercadorias. Então, esse que a tia falou, acabou de falar aí, tudo são profissões que a gente conhece. No primeiro, vocês vão pôr o nome dos desenhos aqui, completando cada profissão. E no 2, observe e marque um X no quadro com detalhes que pertencem à ilustração. Vamos ver, maior? O soldado é um policial muito atento e responsável, né? O soldado aqui, ó. Observe e marque um X nos quadros com detalhes que pertencem à ilustração. Então, nós vamos aqui, ó. Tá vendo aqui o soldado? Aqui tem as ilustrações aqui, ó. Será que essa primeira pertence ao soldado? Será que essa menina aqui com as pernas cruzadas é o soldado? Essa daqui não. Olha aqui, ó. A mãozinha do soldado. Depois aqui, ó. A cinturinha, a barriguinha do soldado. E aqui o pescocinho da menina. O corpinho da menina. Então vocês só vão assinalar isso aqui, ó. As coisas do quadrado, o detalhe, né? Que vocês veem aqui a ilustração que pertence ao soldado. Aqui nesta outra atividade, vamos ler os versos abaixo. Há diversas profissões, todas têm o seu valor. O trabalho rende muito quando é feito com muito amor. Verdade, né? E tem aí alguns profissionais reunidos. Então, se for para trabalhar só pelo dinheiro, né? Exercer a função só pelo dinheiro e não gostar, então a pessoa não rende um trabalho. Porque aí tem dizendo nesse verso aí, ó, que há diversas profissões, que é aquelas que a gente viu, né? Todas têm o seu valor. O trabalho, ele rende muito, mas quando é feito com muito amor, na verdade, né? Então, ser um soldado por ser e não gostar, não adianta. Ser uma professora por ser, mas não gostar de exercer também não adianta. Então, tudo que a gente trabalha com amor, exerce com amor, a gente transmite e repassa, né? Com o maior carinho do mundo. Porque se uma pessoa é médica, mas eu fiz médico, passei, me formei, não gosto de atender não. Aí trata mal, né? Os pacientes, né? Termina os pacientes ficando insatisfeitos. Então, cada profissão que você escolher para si, uma das profissões, tem que ser com dedicação e com muito amor. Aí aqui tem. Com a ajuda de um adulto, faça uma lista de profissões que você conhece, que trabalha no lugar que você mora. Então, vocês podem começar desde a escola até o local que vocês trabalham, tá certo? Vocês vão dizer, gente, na minha rua tem um rapaz que trabalha no ônibus, então ele é motorista. Tem uma menina que que ensina, então ela é professora. Vocês vão pesquisar aí, sem sair de casa. Aí a vizinha, minha vizinha, mamãe, ela trabalha na farmácia de atendente, né? Então, coloca lá atendente. Eita, o rapaz da rua, ele entrega carta, então ele é carteiro. Então, vocês vão ver aí, pensar nas pessoas que moram perto de vocês e as profissões, e por aqui pode também a profissão de mamãe ou de papai, certo? E você quer ser o que quando crescer? Vocês vão desenhar aqui do lado o que vocês querem quando vocês crescerem. Agora, é como eu disse, para ter uma profissão temos que estudar muito. Eu, por ser professor, o pai de vocês que estão trabalhando, ou a mãe, ou qualquer outra função, lá em qualquer outra profissão, eles tiveram que estudar. Então, a pessoa sem estudo, ele não consegue emprego, porque hoje em dia, as pessoas para trabalharem,
eles precisam pelo menos ter o segundo grau completo, né? E se eles quiserem avançar mais, ter outra profissão para ser médico, tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, professor, a mesma coisa. Então, cada passo que ele der no estudo, né, de uma formação deles, eles vão subir mais na vida. Então, todo profissional tem que estudar, tem que ter estudo. Se não tiver, não vai ter uma profissão adequada. Então, aqui do lado fica o espaçozinho para vocês colocarem aí no caderno e desenhar o que é que vocês querem ser quando crescer. Lembrando as mãezinhas que as atividades são postas no caderno, tá certo? Nós vamos ver agora a comunidade onde vivemos. Vamos lá? Geralmente as pessoas procuram viver em grupos e gostam da companhia de familiares e dos amigos. Um grupo de pessoas que vivem no mesmo local, trabalhando, divertindo-se ou realizando atividades juntas, formam uma comunidade. Então a gente falou do bairro anteriormente, né? E também a gente está falando agora da comunidade. A comunidade é o local onde você mora, né? Geralmente a comunidade que você mora, a rua que você mora, geralmente você conhece as pessoas, né? Conhece o vizinho do lado, da esquerda, ou da direita, ou da frente, ou de trás e fundo, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre cidade grande e interior, né? Já em interior, porque são cidades menores, a gente conhece todo mundo. E em cidade grande, eu acho para conhecer todo mundo, assim, a maioria das pessoas das ruas, eu não sei, só se for muito tempo de que você, a mãe, né, de vocês, e os familiares da mãe de vocês também, fizerem muito tempo que moram na comunidade. Então, onde vocês moram, a rua onde vocês moram é uma comunidade. Então, geralmente as pessoas procuram, né, viver em grupos, né? Se reunir, trocar conversa, perguntar como o vizinho está, se está doente, visitá-lo, saber alguma informação da comunidade. Então, a comunidade serve para isso. Em uma comunidade, as pessoas dependem uma das outras. Aqui onde eu moro, o pessoal da comunidade, né, da minha cidade, são muito unidos. Por quê? Porque quando um adoece, que todo mundo é conhecido, né? A gente sente a dor, né, daquela pessoa, a gente faz o que tem que ser feito, uma visita, se tiver de ajudar, a gente ajuda, né? Se tiver de levar para médico, leva. Então, assim, aqui na cidade do interior, o pessoal é muito acolhedor. Então, uma ajuda os outros. Espero, né, também que na cidade grande sejam assim também. Então, vamos citar algumas formas de colaborar com a comunidade. O primeiro aí tem dizendo, ó, mantendo as ruas, as calçadas e as paredes limpas, né? Não depredar também. Aí quando o pessoal tem orelhão, aquele negócio de telefone. Não sei se aí no Recife são chamados de orelhão, aqui na minha cidade é chamada de orelhão. Geralmente quando colocaram aquilo na minha cidade, aí quando era noite, né, os vândalos, eles destruíam. E a gente fez um círculo da comunidade para a gente vigiar, né, botar uma pessoa de apito, isso e aquilo, para o pessoal não depredar, porque existem muitas pessoas que servem somente para destruir. Então, assim, as formas de colaborar também, como tem dizendo aí, é manter as ruas, calçadas e paredes limpas. Existe, na minha cidade, não tem gente que picha, pelo menos por aqui não tem, mas eu vejo aí no Recife, né, que casas pintadas, portões, né, novos ou seminovos ou velhos, enfim, do estado que tiver, não dá o direito das pessoas passarem, né, e pichar, né, e derrotar as paredes das pessoas. Então eu vejo muito isso. Então, assim, esse pessoal, né, gosta de fazer vandalismo, gosta de destruição. Então, quais as formas de colaborar? Evitando essas coisas, né, colaborando, né, mantendo as praças também organizadas, já as ruas, né, sempre que tiver um poste que esteja com a luz queimada, né, avisar os pais de vocês e a comunidade, que eu falo em geral, avisar a pessoa responsável das obras da cidade para a iluminação, também ter uma boa iluminação, porque se nossa comunidade, nossas ruas tiver escura, né, o que é que vai acontecer? Vai ser acesso rápido para quê? Para os ladrões, não é verdade? Então vocês vão dizer, mamãe, aqui na nossa rua precisa de quê? O que é que eu devo para fazer a rua ficar mais bonita e colaborar com a minha comunidade? Então esses itens aí
é os itens que eu falei. E a comunidade geralmente são as pessoas, né, que moram, né, que trabalham, que vivem em grupo, né? E cada um, por exemplo, quando chega Natal, festas populares, Natal, Ano Novo, né? São João, festa junina, aí as ruas daqui, elas se juntam o pessoal da comunidade para São João, para enfeitar a rua de bandeira, para chamar um sanfoneiro, fazer a fogueira, cada um faz sua fogueira. É final de ano aqui, aí cada um enfeita a rua do seu jeito, a sua casa, e assim alegra mais as ruas, né? Então a gente trabalha em comunidade, a comunidade serve para isso, para que seja para que vivemos, né, em grupo, para que trabalhamos em grupo e colaborando, né, e organizando as nossas ruas. Então essa atividade também, mãezinha, é para os meninos pôr no caderno, tá certo? Vamos ver a comunidade familiar. O pai, a mãe, os filhos formam a família, não é verdade? Os avós, os tios, os primos também fazem parte da família. Eles são os nossos parentes. A família é o primeiro grupo de pessoas com quem convivemos. Esse grupo forma a comunidade familiar. Em algumas famílias, o pai e a mãe se separam e vão morar em casas diferentes. Então, os filhos passam a morar na casa do pai ou na casa da mãe. Existem crianças que são criadas por outras pessoas, quando essas pessoas não são parentes. As crianças passam a fazer parte de uma outra comunidade familiar. Vejam bem, a gente viu aí que a comunidade familiar, né? O pai, a mãe e os filhos formam uma família. Mas também os avós, os tios, os primos, né? Também formam parte da nossa família, que chamamos de parentes. O nosso parente, né? Então, a família é o primeiro grupo de pessoas que convivemos. São os grupos que formam a família, a comunidade familiar. Nós vimos aí, em algumas hipóteses, em alguns casos, existe o pai e a mãe se separam, né? E chegam a ter filhos, obviamente, ao que acontece. Tem casos que os filhos vão morar com o pai ou com a mãe, ou vice-versa, se tem 2 ou 3, se divide. Ou então, os 3 passam a viver com a mãe e depois visita o pai, né? Não perde o vínculo com o pai. E tem casos que o pai, a mãe não quer, dá para o pai, e o pai vai viver com outra pessoa, né? E às vezes se tornam até os filhos chamando a pessoa de mãe ou de tia, né? Que isso não deveria existir, né? A separação, quem sofre são os filhos. Mas, infelizmente, quando o casamento não dá certo, aí chega essa hipótese que tem que ser a separação. Aí quem sofre são as crianças. Então, a comunidade familiar é isso. São o pai, a mãe e os filhos. Mas não quer dizer que os avós, os tios, os primos e as tias também não deixam de ser família. É sim, mas são parentes, faz parte da nossa família também. Então, o que é que pede aí no primeiro? O primeiro, escreva os nomes do seu pai e da sua mãe. Eu vou pedir para os meninos, mãezinha, copiar o nome completo do papai e da mamãe. No 2, vocês vão escrever o nome dos seus avós paternos e avós materna. Ou tia, o que é avós paternos e avó materna. Os avós paternos é por parte de seu pai, são os avós que fazem parte do seu pai. E os maternos é o que faz a família que faz parte da sua mãe, tá certo? Que a gente já viu anteriormente. Entenderam? Que já vai explicar, ó, novamente. No 2 está pedindo o nome dos parentes, dos avós paternos e maternos. Então, os avós paternos são os avós por parte de pai, do papai de vocês. E os avós maternos são os avós por parte da mãe de vocês, das mãezinhas de vocês, tá certo? Aí vocês vão pôr os nomes deles aqui embaixo. No 3, escreva o nome de alguns tio ou tia que vocês tiverem. Quem souber da parte do pai e da mãe, escreve todos, tá certo? Aí coloca aqui. Aí coloca o nome dos tios e da tia. E no 4, escreva o nome de alguns primos ou primas também. Se vocês tiver primo ou primo, todo mundo conhece,
Conhece o tio, conhece a tia, né? Aí vocês põem aí. Então, vamos lá. Sabemos que a comunidade familiar se forma com o pai, com a mãe e com os filhos, que fazem parte, se formam a família. E os avós, os tios, os primos também fazem parte da nossa família, que são os nossos parentes. E vimos também que em alguns casos, né, familiar, os pais se separam e os filhos têm que morar ou com o pai ou com a mãe, mas não pode perder o vínculo, porque pai e mãe são para todas as vidas. Só que às vezes acontece, não dá mais certo o casamento, mas tem que se separar, não é verdade?